A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. No plano de leitura do podcast A Bíblia em um ano, passamos a partir do dia 35 para uma nova etapa, no contexto cronológico, chamada Libertação, Êxodo e Aliança com Moisés, pois adentraremos na leitura de dois novos livros, simultaneamente, o livro do Êxodo e o livro do Levítico. Ambos fazem parte do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, que, como já vimos anteriormente, eram a instrução judaica chamada Torá. Para compreender melhor como podemos aproveitar a leitura destes livros dentro do contexto de toda a Bíblia e a partir da perspectiva cristã, contamos com a presença novamente do Padre Antônio Ivan de Campos, aqui da nossa Diocese de Ponta Grossa. Olá, Padre. Olá, nos dizeres de São Paulo, né? A todos os que participam desse projeto, sejam os editores, sejam o pessoal que contribui e, sobretudo, os destinatários deste projeto, o povo de Deus, graça e paz. Amém. Então, ao adentrarmos nestas leituras novas agora do livro do Êxodo, primeiramente, nós podemos perceber um certo salto cronológico até, vindo do Gênesis, mas ao mesmo tempo percebemos uma continuação, uma tentativa de continuação cronológica. E então, como que nós podemos ter a referência a respeito desse livro, da sua composição, do seu contexto e também da mensagem que ele pode nos oferecer? O livro do Êxodo, um livro bastante conhecido, talvez não numa leitura direta, numa leitura constante, mas sobretudo nos seus grandes traços, nas suas grandes ideias e sobretudo nas suas narrativas principais. Quem não conhece a história de Moisés, quem não conhece o grande êxodo do povo de Deus, a saída do Egito, quem não conhece o milagre da abertura do mar, o Mar Vermelho, ou então também Mar dos Juncos, quem não conhece a história das pragas do Egito, né? O que seriam essas pragas do Egito, sobretudo a ação de Deus tirando o seu povo da casa da escravidão. Então, é um livro bastante conhecido, mas que nós precisamos conhecê-lo também no seu aspecto literário, ou seja, como ele vem desenvolvido. São coletânea de várias tradições, né, recavadas do passado, atualizadas e, sobretudo, como tradições, a palavra mesma quer dizer, transmitidas a ponto de chegar até nós, a ponto de chegar também ao novo povo de Deus, o povo do Novo Testamento, com a mesma leitura, tendo na base uma história de libertação. O livro do Êxodo, primeira parte, a luta de Deus tirando o seu povo do Egito, até a abertura do Mar dos Juncos, onde o povo passa milagrosamente, fugindo da fúria do faraó. Êxodo na sua segunda parte, a caminhada pelo deserto, as duras provações, Massa e Meriba, quando o povo de Deus, não entendendo a libertação que estava acontecendo, murmurava contra Deus, se diz assim, quase que o povo no seu estágio de adolescente, né? Ou seja, teimando, não entendendo o projeto dos pais. O povo de Deus diante da montanha, a montanha do Sinai, o prelúdio da aliança, o povo de Deus que recebe a aliança, recebe o decálogo, os nossos 10 mandamentos, ou seja, uma aliança feita por Deus com o seu povo, uma aliança que garante a perpetuidade deste dom, desta pertença a Deus que o tirou do Egito.
Conhecemos também, talvez um pouco menos, né, o projeto da construção de um santuário. A narrativa se rompida e, de repente, ali pelos capítulos 25 e 31, nós temos um projeto de construção de um santuário móvel. Depois passamos novamente à narrativa do pecado de Israel, a construção do bezerro de ouro, né? Ou seja, a resposta incoerente de Israel, que recebe os 10 mandamentos, mas responde com um pecado de idolatria. O bezerro de ouro, nos capítulos 32 e 34, nós vamos ouvir tudo isso. E, finalmente, o Êxodo termina com Deus morando no meio do seu povo. Aquele santuário construído, um santuário móvel, porque nós estamos no deserto, né? Ou seja, estamos peregrinando ainda rumo à terra prometida. E então Deus passa a morar na tenda da reunião. Um santuário móvel que garante, ou pelo menos simboliza, a presença de Deus no meio do seu povo. Todas essas histórias talvez nós já ouvimos tantas vezes, né? Mas assim nos seus fragmentos. Então, nós podíamos assim pensar um pouco, né, a estrutura deste livro. Do Egito, a terra da escravidão, a libertação, o caminho de libertação pelo deserto, até a montanha do Sinai, onde Deus faz uma aliança e dá o dom da lei, o dom dos mandamentos, o dom de um código de aliança, um código de pertença. Tudo isso em vista àquilo que Israel será, povo de Deus. É o nascimento do novo povo. Nós já tínhamos lido, né? A Gênesis, por exemplo, os inícios. Deus prepara os inícios de tudo. E nós conhecemos a história dos patriarcas que ficaram ali no nosso Gênesis. Já é um início, sim, mas não é ainda um povo, né? O povo é nascido do deserto. Várias tradições se cruzam, várias histórias de grupos até diferentes se somam para dizer: o povo de Deus nasceu no deserto, na penúria do deserto. Um povo solitário, um povo sem destino. É ali que Deus o encontra, faz guerra para protegê-lo. Um Deus que providencia alimento para o deserto, alimento provisório, e aí a reclamação, a saudade das cebolas do Egito. Olha, até a expressão passou, né, para as nossas culturas. A saudade daquele tempo de escravidão. Melhor seria se Deus tivesse nos deixado morrer no Egito. Pelo menos estávamos bem alimentados. Mas peregrinar nesta terra sem recursos é a memória de um povo ingrato, né? Quando que não lembra que Deus realmente veio até ele, um Deus fez nascer deste não povo, um povo fadado à morte, agora um povo de Deus, com a garantia da presença do próprio Deus. Esta lembrança será eterna, contínua, na vida de Israel. Lembra-te que eu te tirei do Egito, da terra da escravidão, da casa da escravidão, né? Sobretudo o grande patrimônio, né? Nós pensamos então, o que uma história tão antiga tem a dizer para nós neste século, neste milênio em que nós vivemos. A libertação é um apelo contínuo do homem. Lembramos Paulo em Gálatas, né, depois que evangelizou a Galácia, e vendo que os Gálatas voltaram à antiga vida, né, a dura repreensão de Paulo, mas foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Com isso, Paulo está novamente recavando a história do Êxodo. Nunca mais escravo do faraó, nunca mais servo na casa da escravidão, nunca mais a escravidão paire sobre as vossas vidas, né? Quando nós fazemos a releitura cristã do Êxodo, aliás, é um apelativo que volta sempre, né? O nosso Mateus, por exemplo, né? Por trás, por baixo das linhas do Evangelho de Mateus, nós temos toda a história do Êxodo, né? Seja
a memória do José, o José do Egito, né, de onde faz o prelúdio para o Êxodo, a memória deste grande patriarca. Nós temos também a história, então, da fuga para o Egito e depois o anti-êxodo, né? A volta, precisa voltar. A história, então, que é de libertação. Em Jesus Cristo se dá a grande e definitiva libertação. Então, nós vamos iniciar a leitura de Êxodo. O livro, a palavra Êxodo quer dizer saída. O livro é perpassado por esta ideia de saída. Precisa sair. O apelo a sair é contínuo. Moisés estava bem no palácio real, né? Estava bem, mas ele precisou sair para ir ao encontro do seu povo, comungar com o seu povo, o seu sofrimento, ajudar este povo a superar esta casa da escravidão. Deus saiu também de sua onipotência e veio, se revelou no deserto a Moisés. Foi ele mesmo tirar o seu povo do Egito. Desferiu grandes golpes contra o faraó que impedia o seu povo de ser libertado. As pragas do Egito dão essa ideia, né? É Deus guerreando em favor do seu povo. Deus tira com um braço forte o seu povo, conduz pelo deserto até a montanha. O projeto do Êxodo é um projeto de libertação, sim, mas não se resume a uma libertação meramente social. Também, né? Também tem esta exigência, mas a libertação é integral. A libertação sugerida pelo Êxodo diz que o homem só será totalmente livre se servir ao Senhor, e somente ao Senhor ele servir. Portanto, nos enganamos quando nós colocamos o projeto do Êxodo, um caminho rumo à terra, a terra prometida. Na verdade, o Êxodo conduz à montanha do Senhor, para com ele fazer um pacto, uma aliança. Tudo o resto é consequência disso. A terra é a garantia de que este povo seja realmente livre. Os mandamentos mesmos, né? Eles não são referências em si mesmos. Os mandamentos são também garantia de que este povo, elegendo a Deus e servindo a Deus, nunca mais recaiam na escravidão. Nunca mais servos de faraós. Nunca nenhum poder, nenhuma autoridade a não ser aquela de Deus sobre nós, sobre o seu povo. Este é o pacto do deserto, né? Este é o pacto da aliança, que nós vamos ver também nos outros livros, assim o seu eco, né? Ou seja, eu sou o Senhor teu Deus, aquele que te tirou da casa da escravidão. Certo. Então, enquanto nós estaremos lendo o livro do Êxodo, que tem essa característica também mais narrativa, né, que nós conhecemos mais, como o senhor já mencionou. Paralelamente, nós já estaremos lendo o livro do Levítico, que parece ser um livro mais truncado, né, mais cheio de normas e talvez mais difícil de acompanhar narrativamente. Mas nós sabemos também que ele é muito importante no contexto do Pentateuco, e talvez um sinal possa ser que ele esteja bem no meio, né? Dos 5 livros, ele está no meio. E como o senhor disse, no próprio Êxodo, a aliança, o sinal da entrega da lei a Moisés é talvez a principal mensagem ou o centro, e não tanto a terra. Então, o que esta ideia pode também nos ajudar a compreender melhor o livro do Levítico? Então, quando nós lemos o livro do Êxodo, né, já agora advertidos, né, o livro do Êxodo nos leva à montanha do Senhor, a montanha do Sinai, né, dentro da península do Sinai, o encontro com a montanha. A montanha é o lugar figurativo da divindade, né? Dali Moisés sobe a montanha e traz o decálogo, né? Há uma aliança com o povo. É neste momento da aliança que é situado também o Levítico, né? O Levítico é, por assim dizer,
um código de santidade, um código de vida daqueles que passaram agora a servir o único Senhor que lhes garante a liberdade. Quando líamos o Êxodo, tínhamos então esta ideia, né? O Êxodo reconduz à montanha do Senhor. Pois bem, este povo agora já se encontrou com o seu Deus, com o Deus libertador. Ele fez um pacto de vida, em que servirá somente a este Senhor, condição para que não sirva a outros senhores, não recaiam novamente sob o poder de Faraó nenhum. Então este povo agora precisa viver segundo a sua posse, ou seja, segundo a soberania de Deus sobre a sua vida. Então, aqui os códigos de leis, né? Eles, somente vistos por eles mesmos, né, são cansativos, a sua leitura, falam talvez de um mundo passado. Poucas coisas podemos dizer que evocam a vida presente, as necessidades da vida presente, ou então que possam iluminar também as nossas leis, nosso direito. Mas, colocando no contexto, né, este povo é povo de Deus. Precisa viver, portanto, né, para ter a garantia desta continuidade na soberania de Deus, precisam viver com uma certa conduta. Precisam também entender-se no meio dos povos, né? Então, nós vamos encontrar o que no Levítico? Muitas normas, né, muitos estatutos que falam dos sacrifícios, né, o culto a Deus, como deve ser desenvolvido, leis de pureza e impureza que nós não entendemos absolutamente, né? Um código de santidade, sede santos como Javé, o vosso Deus, é santo, né? As ofertas, os fundamentos jurídicos de Israel, todos se baseiam, se fundamentam no Êxodo. O Êxodo é o seu fundamento teológico, como dizíamos, né? Então nós estamos neste momento quase que parados, quem sabe, aos pés da montanha e estabelecendo regras de santidade. A pureza não significa simplesmente um destaque pessoal de uma certa antipatia em relação ao outro, mas um resguardo, né, que viver segundo costumes gerais pode trazer o prejuízo para aquilo que nós entendemos da nossa relação com Deus. O Êxodo, entendido do ponto de vista do Levítico, se entende que não é resultado de proeza humana, mas é resultado de uma ação direta de Deus, que por nós lutou, um Deus que nos encaminhou, um Deus que nos protegeu, e agora nós somos posse de Deus. Deus nos comprou a um duro custo, então nós somos dele. Trazemos a sua marca, a marca da sua santidade. Então, é o Êxodo que fundamenta também as leis do Levítico. Por exemplo, né, nós vamos encontrar estas leis que definem a relação entre os membros do povo. Sempre as relações políticas, por exemplo, né, estabelecem domínio de uns contra os outros, né, sobre os outros. O Levítico vem dizer, não, somos todos posse de Deus. Somos todos, só o Senhor é o nosso Deus. Precisa uma relação também de governo entre nós? Sim, mas esse governo não é governo de posse, não impõe posse de um homem sobre o outro, né? Este povo santo, que vive na santidade, é um povo que também presta culto a Deus. Então, o desenvolvimento do culto, a terra que nos será dada, ela é posse de Deus. Então, não há direito nenhum sobre a terra. Ela sempre será uma atribuição divina, ou seja, toda a terra pertence a Deus. Nós a usufruímos como dom e graça de Deus, mas não a possuímos. Veja como ele pode iluminar, por exemplo, né, tantas solicitações, né, nos nossos tempos também. Tantos aspectos, né, que às vezes no campo do direito foi, vamos dizer,
suplantado este direito divino, né? E quem tem mais, pode mais e tudo mais. O Êxodo, portanto, ele impõe uma separação também na relação com as nações, né? Nós não podemos entrar no jogo das nações, neste jogo de dominações, porque afinal de contas nós somos de Deus. Não viver segundo costumes estranhos, mas nós temos uma mesma própria constituição como povo de Deus. Nós não compreendemos, portanto, o Levítico se não temos assim a ideia fundamental do êxodo, da saída, da libertação. O Levítico ele vai sofrer, né, pela sua radicalidade nas normas, vai sofrer pela própria Bíblia, né, o livro de Ruth, por exemplo, né, é uma dura crítica aos estatutos do Levítico, para dizer, olha, precisa olhar também para o estrangeiro, né, o estrangeiro também pode chegar a ser povo de Deus, né, Confissão de Ruth, teu povo, meu povo, teu Deus, o meu Deus, né? Muito mais questão de raça, né? Mas uma questão de adesão de coração a Deus. Os próprios evangelhos, né? A crítica dura de Jesus contra o Levítico. Qual, portanto, a grande força do Levítico e a sua validade? E foram estas regras, por mais duras que parecem, né, que garantiram a continuidade da tradição de Israel. Garantiram que Israel passasse adiante as suas tradições de vida, sobretudo as grandes tradições de um povo livre, as grandes tradições de um povo que pertence a Deus. Sem o Levítico, nós não teríamos esta segurança. E vendo também, né, os evangelhos, como o senhor disse, que Jesus faz uma crítica, mas ao mesmo tempo ele assume, né, esse papel, digamos, da própria lei, né? Essa seria também uma mensagem cristã para nós, para compreendermos Jesus como a plenitude disso que aparentemente parecia muito duro, né? Sim, o espírito da lei, né, aquilo que está abaixo da lei, as leis elas sempre precisam ser culturalmente modificadas, por isso que muitas coisas nos estranham, não? São leis muito antigas, próprias de um povo do deserto, que não tem ainda a constituição de terra, né? E quando tiverem a constituição numa terra, né, os limites de sua terra, o uso, o fruto desta terra, precisam também ser regidos por um direito, uma norma, que os enraize em outras coisas que não somente a terra, porque a terra um dia eles perderam. Se não fosse essa constituição, esta consciência de pertença a Deus, eles teriam, como tantos outros povos, desaparecido. Os evangelhos entendem isso, né? Eles entendem a precariedade também da lei, mas ao mesmo tempo que mostram um caminho superior, mas dizem que tudo parte desta consciência de pertença a Deus que foi garantido por leis antigas. Por isso que Jesus vai dizer sempre, né? Ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Ele está mostrando um caminho maior, mas mesmo assim, depois ele não corrige, mas ele expressa um pouquinho melhor quando expressa, eu não vim abrogar a lei, eu vim dar cumprimento. Né? Quer dizer, a lei precisa, sim, a lei humana, mas também esta lei humana com caráter divino que expressa essa consciência de pertença. Vamos dizer, as leis, elas não esgotam a potencialidade da vida humana, a potencialidade do povo de Deus, que encontra em Jesus Cristo o cumprimento de toda a lei, mas também a grande base de onde parte a nova lei. Mas reconhece toda a garantia que esta lei deu para que se chegasse até Jesus Cristo e se cumprisse tudo, né, e se fosse além, né, nesta pertença definitiva a Deus. Então, os evangelhos reconhecem, né, as normas, só que as normas não são um absoluto. Elas não têm razão em si mesmas, mas elas endereçam aquele que é o fundamento da norma, que é Deus, né, sobretudo o grande Deus libertador, que em Jesus Cristo fez acontecer a libertação definitiva de toda a humanidade.
Muito bem, muito obrigado, Padre, pela sua contribuição mais uma vez conosco, nesta fase em que estamos aí no coração, digamos, do Pentateuco, e vamos caminhando juntos. Obrigado mais uma vez. Disponham todos, né? E aproveitem desta leitura, mesmo que através de áudios, né? Já estamos lendo. A palavra de Deus foi escrita para os ouvidos, né? Ou seja, sempre tem esta dimensão. E se pelos meios eletrônicos, não tem problema, né? Também assim nós estamos escutando. Se diz assim, né? Ouve, ó Israel, né? Escuta, Israel. Então somos o povo da escuta e continuamos, né, por este meio, aproveitando aí as boas leituras que se fazem da palavra de Deus. Amém. Até a próxima. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!